Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco António Capucho, antigo dirigente e ministro do PSD, antigo conselheiro de Estado, ex-presidente da Câmara de Cascais e assumido apoiante de Henrique Gouveia Melo. Comecemos precisamente por aí, pelas próximas eleições presidenciais. O aparecimento de André Ventura retira espaço à candidatura de Henrique Gouveia Melo? Eu acho que tira voto a todos. Infelizmente, a extrema-direita em Portugal está, como aliás na Europa e em vários outros pontos do mundo, em crescimento, e também em Portugal. Veja-se, aliás, as sondagens, até para as autarquias, se nota essa subida, e portanto é normal que provoque algum desgaste em todas as candidaturas, incluindo na extrema-esquerda. Mas, e podemos ir lá, mas os dois, Henrique Gouveia Melo e André Ventura, não partilham o eleitorado, um eleitorado antissistema, antipartidos ou crítico de partidos? Não há uma interseção maior entre Henrique Gouveia Melo e André Ventura? Não parece que seja essa a questão. O problema fundamental é que o populismo, que não existe no Gouveia Melo e existe abundantemente em André Ventura, é característica deste, e é este populismo que cativa votos, não é tanto outro tipo de situações. Com o que se sabe hoje, acha que aquele almoço entre Gouveia Melo e André Ventura foi um erro? Esse episódio tem sido apontado pelos adversários do Almirante como um indício de que havia uma proximidade ou uma espécie de pacto entre os dois. Não, eu repugno-me totalmente as ideias protagonizadas por André Ventura e toda a extrema-direita, mas eu próprio aqui em Cascais há 2 candidatos, enfim, diretamente ou indiretamente relacionados, porque um é o candidato oficial do Chega, o outro foi antigo deputado do Chega, até agora, cabeça de lista por Coimbra, e ambos candidatos às eleições de Cascais, e eu não tive problemas em receber o segundo em minha casa, de trocar impressões com ele, para o conhecer, para saber o que é, enfim, para saber melhor o que é que ele pensa. Nem teria nenhuma dificuldade em contactar, neste caso, com o candidato oficial do Chega, já que é pessoa civilizada, embora me repugnem as ideias dele. Não, isso não vejo qualquer problema, antes pelo contrário. Mas, neste da mesma maneira que me sento à mesa com muito gosto, e tenho muito gosto em almoçar com a Mariana Mortágua, se for caso disso. Uhum. Só que neste caso o próprio Gouveia Melo disse que a conclusão do almoço foi que não havia interseções com André Ventura, não é? Logo parecia que estava ele próprio a avaliar essas interseções. Pronto, ótimo. É porque não há interseções na opinião dele. Mas havia dúvidas sobre isso, ou seja, sobre o tal eleitorado aparentemente cruzado, sobre as tais ideias que podem agradar ao mesmo eleitorado? Não sei se havia dúvidas, se não havia. Do meu ponto de vista, não há qualquer semelhança, nem há qualquer problema em interseções entre Gouveia Melo, a extrema-direita ou a extrema-esquerda. Ele é manifestamente um candidato que se situa entre o centro-esquerda e o centro-direita. Por muito que alguns comentadores do Observador digam que não há centro, de facto há, e eu sou um desses que me situo nessa área, sempre me situei entre o centro-esquerda e o centro-direita, e Gouveia Melo também, e é nesse eleitorado que ele tem que ir, de facto, apresentar a sua mensagem. Está a apresentar a sua mensagem. Que a extrema-direita tente pescar nessas águas é natural, ele tenta pescar em todo lado. Vá ao Alentejo, converse com alentejanos que votaram no antecedente no Partido Comunista e que hoje são fiéis seguidores de André Ventura, porque aquele populismo calou-lhes fundo. Há quem acredite que a segunda volta pode vir a ser disputada entre Henrique Gouveia Melo e André Ventura. Concorda? Acha que é provável? É possível, mas acho que é improvável. Acho que é muito mais provável que seja disputada entre Gouveia Melo e António José Seguro ou Marcos Mendes. Mas, enfim, dentro das probabilidades, existe alguma probabilidade de André Ventura, cujo partido e cujas ideias estão, infelizmente, em crescimento em Portugal e que ainda não houve o antídoto correto para as combater, possa surpreender e ter um resultado superior ao destes outros 2 candidatos, um ligado ao Partido Socialista e outro ligado ao PSD. Apesar de Luís Marcos Mendes ser um antigo líder do PSD, decidiu não o apoiar. Porquê que não o apoiou?
Olha, eu não tenho apoiado vários candidatos ligados ao PSD de quem sou amigo, nomeadamente Marcelo Rebelo de Sousa, nunca votei nele. Uhum. Mas neste caso, porque é que não lhe pareceu a melhor opção? Porque sou completamente independente em eleições presidenciais, releva para mim outras situações que considero muito mais importantes. Para mim, a questão é simples. Os candidatos ligados a partido, mais ou menos ligados a partido, e evidentemente Marcos Mendes está extremamente ligado ao PSD, está intimamente ligado ao PSD, nada contra, tudo a favor, tem esse direito, mas em termos presidenciais acho que é uma má solução neste sentido. Embora reconhecendo que quer ele, quer António José Seguro têm mérito relativo para serem Presidentes da República, e se forem Presidentes da República eleitos, não há problema nenhum, do meu ponto de vista, são homens de Estado, com credenciais, com experiência, tudo isso. O Gouveia Mel tem uma vantagem adicional, é que também tem esses requisitos, também tem essa capacidade, é um homem de Estado manifestamente e é totalmente independente de partidos. Eu acho que na Presidência da República em Portugal, nesta fase do campeonato, é uma prerrogativa, é uma situação, uma característica que eu considero determinante. E Marcos Mendes não tem conseguido mostrar essa independência, porque ele diz que é das qualidades principais até que tem. Não percebi, desculpe. Estava-lhe a perguntar se Luís Marcos Mendes não tem conseguido mostrar essa independência do PSD, porque ele até diz que é das qualidades principais que tem na sua candidatura, não é? Dá aqueles exemplos sobre a relação dele com Isaltino Moraes. Ele é candidato a Presidente da República, vai ter que dizer isso mesmo, não é? Agora, eu lamento informar que, do meu ponto de vista, por muito que ele não queira, por muito que António José Seguro, e esse até está mais afastado do partido que Marcos Mendes, tem aquela costela, num caso socialista, no caso social-democrata, ou seja, num caso PS, no caso PSD, que os pode condicionar na atuação enquanto Presidentes da República. Repare, eu fui amigo pessoal de Mário Soares, gostei muito de Jorge Sampaio, que me condecorou com uma grande cruz da Ordem do Infante. Fui ministro de Cavaco Silva, que tenho uma admiração enorme. Todos eles, do meu ponto de vista, enquanto Presidentes da República, tiveram este, não direi pecado, mas este ponto fraco, de alguma ligação excessiva em relação ao partido de onde provinham e alguma, não direi aversão, mas alguma animosidade em relação aos partidos adversários. Bom, Gouveia Mel dá-me uma garantia de seriedade enorme, de ser um homem de Estado e de ser absolutamente independente das lutas partidárias, que em Portugal estão a assumir uma acrimónia absolutamente detestável, do meu ponto de vista. Já há pouco referiu que o mais provável era a segunda volta ser disputada entre Gouveia Melo e António José Seguro ou Luís Marcos Mendes. Luís Marcos Mendes deu recentemente uma entrevista onde voltou a acusar Gouveia Melo de não estar preparado para o cargo e de ser populista. Entende que é Marcos Mendes o principal adversário de Gouveia Melo nesta corrida? Não, eu penso que o principal adversário é mesmo André Ventura, não porque seja ele o mais provável adversário na segunda volta, embora seja uma possibilidade, não posso esconder isso, mas acho que as ideias que mais repugnam a mim e que acho que devem ser mais combatidas por Gouveia Melo são aquelas que são assumidas quer pela extrema-direita, neste caso André Ventura, quer pela extrema-esquerda. Mas ainda assim há aqui uma evidência nas sondagens dos últimos tempos e que Marcos Mendes já assinalou de que conseguiu encurtar a desvantagem nas intenções de voto. Isso não o torna... Isso eu achei. Enfim, não sou especialista em nada, mas acompanhei desde há muitos anos a problemática das sondagens, que quando assumi a militância no PSD em 74 era coisa que não existia, era apenas por farto que nós sentíamos como é que as coisas estavam encaminhadas, mas de qualquer maneira é perfeitamente natural que numa fase do processo eleitoral apareça um único candidato do centro do espectro político, digamos assim, Gouveia Melo, e que seja um deserto de candidaturas, seja da área do PS, seja da área do PSD, seja da extrema-direita, de repente avança Marcos Mendes, avança António José Seguro e avança André Ventura, como é normal, aquela intenção de voto inicial absolutamente avassaladora em Gouveia Melo teve que ser transferida em parte, para os outros adversários, enfim, deste grande espectro político ao centro, excluindo os extremos. Isso é perfeitamente normal. Agora que ele continua à frente... Ou seja, não há um esmorecimento na campanha de Gouveia Melo? Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu tenho acompanhado, enfim, tanto quanto possível, porque enfim, não sou ativista, digamos assim, da campanha de Gouveia Melo, porque aos 80 anos tenho outras atividades. Mas ele está ativíssimo e não vejo que tenha havido esmorecimento. Diariamente basta acompanhar
a informação que ele produz nas redes sociais para se perceber que, de facto, a campanha, em geral, não apenas dele pessoal, mas do movimento que o apoia, em geral, está ativíssima no terreno. Queríamos falar ainda sobre a corrida autárquica em Cascais, onde tem estado particularmente ativo. Apoia a candidatura alternativa de João Maria Joné. Não reconheceu capacidades a Nuno Piteira Lopes para gerir a Câmara de Cascais? Tem toda a capacidade. Não lhe nega a experiência nem a capacidade para gerir uma Câmara. Ele tem um programa que não é aquele que eu entendo que é o adequado para Cascais. É por uma questão programática e não tanto de capacidade política. Não apenas programática. Enfim, no terreno eu constato que ele é corresponsável pela gestão autárquica nos últimos anos, e neste momento é vice-presidente da Câmara, evidentemente que tem toda a experiência, como disse, repito, e toda a capacidade para gerir a Câmara, só que em determinadas áreas, embora eu reconheça que em algumas áreas a Câmara de Cascais tem tido sucesso e tem, enfim, um balanço positivo nas áreas sociais, na saúde, na educação, no desporto, etc., em certas áreas, fundamentalmente na habitação pública, no planeamento estratégico e, fundamentalmente, no urbanismo, é, do meu ponto de vista, uma catástrofe. Estão a destruir a qualidade de vida em Cascais e é um concelho onde eu resido há 80 anos, o meu pai nasceu e morreu, os meus filhos moram, e eu aqui resido e, portanto, de facto, a qualidade de vida está-se a deteriorar. Ele pediu-me apoio em dezembro passado, numa conversa simpática e cordial, porque ele é pessoa bem educada, no que contrasta com o atual titular do cargo, mas pediu-me o apoio e eu expliquei-lhe, dei-lhe o apoio, dou-lhe o apoio se certas condições programáticas forem apresentadas e pô-las por escrito em janeiro. Ele não me respondeu, em julho voltou-me a pedir apoio e eu voltei a pôr por escrito as condições que considerava fundamentais, essenciais e inultrapassadas para o poder apoiar. Não respondeu, não está interessado. Pronto, entretanto conheci o João Maria Joné e a entourage dele, os vereadores, os candidatos a vereador que ele apresenta, que é de facto gente extremamente competente. Alguns deles, aliás, foram meus colaboradores, nomeadamente a vereadora da Cultura e da Educação, foi a minha vereadora da Cultura e da Educação durante 12 anos e fez um trabalho excepcional em Cascais. Tive algumas conversas com ele demoradas e cheguei à conclusão que tinha a obrigação moral de o apoiar. E assim, embora seja um combate completamente desigual, manifestei-lhe o apoio. Agora não diga que eu sou ativista em Cascais, porque não sou, limitei-me a manifestar. Disse ativo, não disse ativista. Ok. Esta divisão no PSD, porque na área do PSD, não pode entregar mais facilmente a Câmara ao Partido Socialista. Há esse risco? Não. Aliás, segundo as sondagens, o Partido Socialista está pelas ruas da amargura. Aliás, não há grande diferença entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata em Cascais. E é lamentável, porque eu não assisti nos últimos 4 anos a mais leve sombra de oposição construtiva do Partido Socialista a Cascais. E não vou abundar por aí, porque teria que, enfim, referir situações desagradáveis, mas de facto o Partido Socialista parece que está no bolso do Partido Social Democrata em Cascais. Não estou a criticar o atual candidato à presidência da Câmara, que é a pessoa que eu respeito, conheço vagamente, mas estou a falar no Partido Socialista e no percurso político que até agora desenvolveu na Câmara, que é nulo. Aliás, o próprio Chega é complicado, porque o próprio Chega acabou por ser despedido de uma forma absolutamente vergonhosa. O vereador do Chega, Rodrigues dos Santos, acabou de ser, enfim, foi visto por toda a gente, em direto, e está no Facebook, está no YouTube. O Presidente da Câmara, em reação a uma crítica perfeitamente urbana, perfeitamente normal que ele fez, vereador do Chega, uma proposta que estava em discussão, e fez de uma forma educada, mas ele tinha aceito um cargo remunerado ligado à Câmara Municipal na fiscalização das águas de Cascais, e o Presidente da Câmara demitiu em público. Uma coisa absolutamente vergonhosa. Mas porque é muito complicado ser-se oposição a uma Câmara Municipal e ao mesmo tempo aceitar um cargo, não é? No caso do Partido Socialista, não vou abundar nesse sentido, porque é desagradável. Deixe-me falar da gestão social-democrata, nomeadamente Carlos Carreiras, que deu recentemente uma entrevista à Rádio Renascença, onde com alguma ironia saudou o seu regresso à política autárquica, mas lembrou que todas as candidaturas que António Capucho inspirou no passado saíram derrotadas. Ficou surpreendido com as declarações?
Não fiquei surpreendido, porque eu conheço bem, não é? Em primeiro lugar, eu não regressei à política autárquica. Eu, aos 80 anos, não regressei a política nenhuma, estou reformado. A minha política, neste momento, é aos meus netos e daqui a bocado vou para a Praia da Casemina com a minha filha Mónica, porque, de facto, tenho mais que fazer do que, enfim, aos 80 anos, do que regressar à política. Agora, não me desinteressei da política e não me desinteressei de manifestar em cada momento as minhas opções de natureza política, nomeadamente quando me pedem. Porque, apesar de tudo, tenho um capital político de 40 anos de atividade, nas funções todas que vocês referiram, não referiram todas, também fui líder parlamentar, também fui deputado europeu, mas, enfim, não me coíbo de fazer essa participação na política e de manifestar a minha preferência, não é? Eu faço isto sem prejuízo de estar ao lado do governo, porque no essencial continuo a apoiar o Luís Montenegro. Se não me inibe em termos autárquicos como em termos presidenciais, de assumir as posições que considero mais úteis para o meu país e mais úteis para a minha terra. Certo. O que disse Carlos Carreiras não faz sentido nenhum. Não me interessa nada o que é que ele diz. Ele foi seu sucessor e herdeiro na Câmara de Cascais. Com o que sabe hoje e depois de 12 anos de gestão de Carlos Carreiras, arrepende-se de o ter apoiado? Eu nunca apoiei. Ele entrou na sua sucessão. Não, repare, eu ganhei eu primeiro ganhei a Câmara ao Partido Socialista, não é verdade? E desde logo com a maioria absoluta superior a 50%. E em 3 mandatos subsequentes tive sempre maioria absoluta. De 7 vereadores em 11. Do segundo para o terceiro mandato, ele era Presidente da Fiscal e da Conselhia, ou de um dos dois, não me recordo, e tinha sido um elemento fundamental no primeiro mandato na Assembleia Municipal, no apoio ao meu Executivo, como tinha sido um elemento fundamental no combate político antes de eu ganhar a Câmara ao José Luís Judas, no combate à Câmara Municipal do Partido Socialista, liderada por José Luís Judas, e, portanto, nessas condições, eu aceitei que ele pudesse entrar para a variação, tanto mais que o meu vice-presidente à altura, o Luís Marques Guedes, que tinha sido um vice-presidente fantástico, me disse que tinha preferência para se dedicar à política ao nível da Assembleia da República, onde de facto foi líder parlamentar e teve um papel determinante em várias legislaturas. Portanto, ele entrou normalmente e fez um papel normal que eu não critiquei, nem deixei de criticar durante o tempo em que me acompanhou na Câmara Municipal. A partir do momento em que a presidência da Câmara Municipal, e então até agora, de facto, tenho que dizer que ele fez coisas muito boas. A liderança dele foi excelente em algumas áreas, que eu vou repetir, no desporto, na ação social, na educação, na saúde, etc. Na proteção civil, a Câmara tem, de facto, coisas boas. Depois tem, enfim... as tais falhas que já referiu na área da habitação. As falhas que já referi, que não vou repetir, porque são desagradáveis. Mas, de facto, acabaram com o PDM em 2015, acabaram com os índices, enfim, condicionados que havia na altura, passou a ser, não vou exagerar, mas um fartar de lanagem, e hoje em dia Cascais está inundado de construções de volumetria completamente exorbitante, tudo de gama alta, tudo para cima de muitos milhões, e a qualidade de vida em Cascais completamente deteriorada. E enquanto isto não for invertido, eu de facto apoio soluções que possam ser perdedoras, com certeza, e depois eu não apoio as soluções que são ganhadoras, eu apoio as soluções com as quais me identifico politicamente e programaticamente. É o caso do João Neto. E é com o programa dele, para o qual eu dei alguns contributos, é com o programa dele e com a equipa dele, que é uma equipa muito boa, de facto. Espero bem que sejam eleitos muitos e até que possam ganhar, embora seja um combate desigual, como já referi. Um combate, aliás, que está a ser assinalado com várias batotas eleitorais, mas isso é outro tema. Mas acredita que há, só para terminar este tema, acredita que há hipóteses reais de João Maria Joné ganhar as eleições? Como lhe digo, é um combate extremamente desigual. No fundo, o Nuno Piteira não é propriamente um incumbente, mas é como se fosse, ou seja, na prática ele já está a assumir a presidência da Câmara há muito tempo, ou seja, como é normal, está a protagonizar as variedíssimas inaugurações e tudo, enfim, todas as medidas simpáticas que a Câmara normalmente no último mandato antes das eleições vão conseguindo distribuir e vão conseguindo inaugurar, digamos assim, e portanto como candidato incumbente é sempre muito ganhar um candidato incumbente é sempre um drama monumental, um drama muito difícil.
Mas essa dificuldade não é inultrapassável, portanto vamos ver como é que os eleitores reagem. Sinceramente não tenho conhecimento de nenhuma sondagem, portanto não sei. Para terminar... Mas isso não me interessa fundamentalmente. O que me interessa é que eu tenho, ao contrário do que ensino, da gracinha do Carlos Carreiras, a propósito que, enfim, aposta nos perdedores. Não aposto nos perdedores. Eu aposto naqueles que eu acredito que podem ser úteis e positivos para o meu conselho. E mesmo para terminar, imaginando que no day after Nuno Piteira Lopes vence as eleições, mas sem maioria absoluta, precisaria de entendimentos na Câmara para governar Cascais. Ficaria desiludido se João Maria Joné contribuísse de alguma forma para essa solução? Claro que não. Se porventura, não desejo isso, não? Se porventura a vitória for de Nuno Piteira e sem maioria absoluta, bem, se ele tiver maioria absoluta, obviamente, tem toda a legitimidade. Eu nunca contestei, aliás, a legitimidade de esta Câmara, porque teve maioria absoluta, aliás, maioria absoluta reforçada, ganhou pela primeira vez a freguesia São Domingos de Rana, o que é notável, que foi sempre ganha pelo Partido Comunista ou pelo Partido Socialista, mas enfim, não contesto isso. Agora, se ele não tiver maioria absoluta e precisar de ter acordos, evidentemente que eu, na minha opinião, nunca falei nisso com o João Maria Joné, na minha opinião, ele não deve escudar-se a colaborar na construção de um Cascais, mas um Cascais diferente. Ou seja, imagino que lhe dão um pelour, que não me parece que isso seja viável ou possível. Mas a minha opinião não é de Joné. Do urbanismo, eu acho que deve aceitar, se for possível, de facto, Cascais alterar toda esta situação absolutamente inaceitável, escandalosa, de proliferação, como lhe disse, de empreendimentos de dimensão absolutamente excessiva, com domínios de luxo intermináveis, a substituir enfim, vivendas de arquitetura de veraneio do fim do século XIX, princípio do século XX, com espaços de jardim enorme, e que de repente aparecem condomínios com 9, 10, 15 fogos, 7, 8 milhões cada um. Quer dizer, esta situação tem que acabar. Tem que acabar outros aspectos da qualidade de vida. As praias são completamente inseguras, é impossível, com exceção das praias da costa virada para as Américas e não da costa sul, em que são frequentáveis, porque estão longe. A verdade é que não há segurança, não é possível frequentar, do meu ponto de vista, ou é muito perigoso frequentar algumas das praias de Cascais. Isto é uma situação insustentável. Muito bem. António Capucho, vamos avançar com o segundo segmento do nosso programa. Já participou nesta Vichy Soase, sabe mais ou menos as regras. É o bloco carne ou peixe, só pode escolher uma de duas opções. Venha daí a trilha. Preferia ser mandatário de uma candidatura presidencial de Pedro Santana Lopes ou apoiar um governo do PSD com Chega? Nem uma nem outra, é só morto. A quem é que votava numa hipotética segunda volta, Marcos Mendes ou André Ventura? Marcos Mendes, mas de longe. Sem nenhuma dificuldade. O mesmo aconteceria se fosse o José Seguro. Com quem preferia ter um almoço secreto no Guincho para planear uma candidatura futura à presidência do PSD? António Leitão Amaro ou Sebastião Bugalho? A mãe do António Leitão Amaro era presidente da JST em 1964, quando montei o PSD em Cascais. Mas gosto muito do Sebastião Bugalho também, ou seja, qualquer dos dois seria um ótimo parceiro para uma refeição e para essa hipótese. Tentava uma candidatura de consenso. Preferia alguma destas candidaturas à de Gouveia e Melo, entre Leonor Beleza ou Pedro Passos Coelho? Pedro Passos Coelho, não. Com todo o respeito que tenho e a admiração que tenho pela pessoa. Mas politicamente, não. Leonor Beleza, sempre defendido dentro do PSD. Aliás, desde a primeira hora, eu defendi que o PSD devia existir junto a Leonor Beleza, que era a candidata ideal à presidência da República. Mas compreendo que ela tenha recusado essa hipótese, ou tenha afastado essa hipótese, enfim, porque está num lugar absolutamente indeclinável.
Muito bem, Dr. António Capuz, mesmo para terminar, como é hábito no nosso programa, o convidado pode servir uma sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e porquê? Olha, eu para além da política nacional, tenho uma enorme preocupação com a política internacional, acompanho a par e passo a política americana, que, já que o Presidente, para além de ser um mentiroso compulsivo, é um homem de extrema-direita que está a distribuir a liberdade de expressão e que está a dar sinais de senilidade galopante. O homem é louco, é perigoso, e entendo que também face ao que está a acontecer no resto do mundo, seja com o Sr. Putin, seja na China, enfim, não entrando em detalhe, porque estamos no fim do programa, eu passou a crescer dentro de mim um sentimento federalista na Europa. Esta Europa, enquanto não se unir, enquanto não for uma Europa federal, nomeadamente nos aspectos da defesa e da política externa, não vai a lado nenhum e vai degradar-se, para além do problema da taxa de natalidade que está a deteriorar-se, não apenas na Europa em geral, no nosso país em particular, e por isso cada vez mais defendo uma Europa federal e não tenho medo dos termos. E por isso escolhi o hino à Hungria. Porquê? Porque a Nona Sinfonia de Beethoven é o hino da Europa. E de facto a parte final do nono movimento da Sinfonia é de facto empolgante. É muito bonito e simboliza aquilo que eu defendo, uma Europa unida e cada vez mais forte, com polo alternativo à loucura que neste momento está a assolar os Estados Unidos da América e aos riscos de conflagração mundial com que estamos confrontados. Então, António Capuz, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soase. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir esta entrevista na antena do Observador, mas também nas plataformas habituais e lê-la no site do Observador. Até à próxima.
Música